Irmãos, nós estamos na nossa série Bons e Fiéis Despenseiros. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 17. Segundo Samuel, capítulo 17, a partir do verso 27. E depois nós vamos ao capítulo mais à frente, por isso não feche a Bíblia logo depois que lermos esse pequeno texto. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Vá agora ao capítulo 19, a partir do verso 31. Capítulo 19 de 2 Samuel, a partir do verso 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até a outra banda. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que se come e no que se bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei irá o teu servo, ainda um pouco além do Jordão. Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa-me voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto ao meu pai e de minha mãe. Mas ei o teu servo, Quimã, passe ele com o rei, meu servo, e faze-lhe bem o que te parecer. Irmãos, este é um mundo de indiferenças, especialmente o mundo urbano das grandes cidades em que nós vivemos. Definitivamente um mundo de indiferenças. O filósofo Heidegger vai dizer que este é o mundo da técnica. E a técnica elabora-se o processo e não as pessoas. Um sociólogo chamado Bauman vai dizer que esse é o mundo da mercadoria, em que as pessoas são muitas vezes transformadas em mercadoria, pelo que elas representam, pelo que elas significam utilitariamente. Essa de Queiroz, um escritor realista português, vai dizer que muitas vezes as pessoas são diante de nós como paisagens, como arvoredo. Nós muitas vezes não as consideramos em suas reais necessidades. Em 2 Samuel, especialmente nos capítulos de 15 a 18,
nós temos o registro da rebelião de Absalão. Absalão foi um dos filhos de Davi, que usurpou o trono de seu pai, bastante narcísico. Eu já disse que Absalão parece um pavão, imensamente orgulhoso, vaidoso e rebelde. Absalão tentou usurpar o trono de seu pai e, de fato, quis matar o seu pai. Mandou matar o seu pai. Quando o exército de Absalão cerca Jerusalém, Davi, examinando a traição de seu filho, foi forçado a fugir de Jerusalém e esconder-se. Davi tinha 600 homens que fugiram com ele, sendo que eles fugiram na calada da noite, o rei Davi descalço, eles não levaram nada. E a fuga de Davi, na calada da noite, nesse processo em que ele deixa Jerusalém, ele experimenta, para agravar as coisas, decepções e mentiras. Especialmente por parte de um homem chamado Ziba. Não vou mencionar aqui, mas foi Ziba absolutamente mentiroso, perspicaz, e trouxe muitas dificuldades a Davi. E como as coisas nunca estão tão ruins que não possam piorar, no processo de retorno de Davi para Jerusalém, um homem chamado Simei atirava pedras, terra e amaldiçoava Davi. Um homem insolente que julgou-se com o direito de insultar o rei deposto, dirigindo ao rei palavras de uma linguagem por demais insultuosa. De fato, ele não estava, Simei, disposto a compartilhar com o rei nos seus sofrimentos e na sua ignomínia. Não sei se você já viveu alguma situação assim. Em meio ao seu sofrimento, você pode ainda encontrar algum Simei pela frente. E os seus erros são lembrados, como aliás ele fez com os erros de Davi. E não apenas lembrados, os seus erros são aumentados. E a desgraça então de Davi é acentuada por estes dois fatos. Seus pecados são lembrados e ele também é injustiçado. Muitos anos atrás preguei aqui uma série de 50 e poucos sermões da vida de Davi, e eu dizia que Simei trata Davi como se fora um cão morto. Ele jogava terra e pedras sobre Davi. Isso me faz lembrar uma conversa que eu vi, certa ocasião, alguém mencionar, ou li, não me lembro muito bem, em que alguém teria dito assim: eu não vou à igreja porque todas as vezes que vou jogam coisas na cabeça da gente. Quando eu nasci, me levaram à igreja e jogaram água na minha cabeça. Quando eu casei, jogaram arroz, pétalas e papel picado. E aí a pessoa falou: então volte logo à igreja, é melhor você ir logo, antes que chegue o momento em que joguem terra em cima de você. Simei atirava pedras e terra contra Davi. Pedras eram atiradas sobre os criminosos, em pena capital. E a terra era sinal de que ele desejava que Davi morresse. É isto. Então Davi está vivendo um dia escuro. Não sei se você já viveu um dia escuro. Traído pelo filho, que manda alguém lhe matar, que está com um exército para vir ao seu encalço, experimentando a deslealdade de amigos. Davi está num dia decadente, sofrendo mentira, injúrias, debaixo das pedras,
debaixo da terra e debaixo das setas afiadas das palavras de maldição. E é muito interessante que a gente lê os Salmos e ler os relatos dos cronistas sobre a pessoa de Davi nesse momento, e é muito interessante que Davi observa a mão de Deus nisto. Ele se conforta na expectativa de que Deus vai tirar algum bem dali no futuro. Davi chega a dizer lá atrás: Senhor, que eles amaldiçoem, mas que tu a abençoes. Mas como em todo momento de crise as pessoas manifestam a sua essência, nesse momento Davi vai também colher amigos leais. Quando ele está fugindo de Jerusalém com o seu exército, sem o que comer, ele atravessa o Jordão e do lado de lá do Jordão, no que hoje é exatamente a Jordânia, antigamente aquele lugar era chamado de Gileade. Havia ali um homem chamado Barzilai, gileadita, que morava num lugar chamado Rogelim. E Barzilai foi um instrumento de misericórdia para com Davi neste momento. Ele se fez amigo de Davi durante esse processo. E há 3 referências a Barzilai na palavra de Deus, não as lerei, mas com que este homem de 80 anos, um homem velho, e que mereça essa proeminência na Bíblia? Ao examinarmos este caráter do Antigo Testamento, nós podemos ver algumas características dele através das Escrituras. Vem o rei, saindo descalço, sendo traído pelo próprio filho, exército carente, à noite, fugido, atravessa o Jordão, e a primeira qualidade de Barzilai foi a sua disposição voluntária para começar a se envolver. E o texto vai dizer que ele e outros 2 homens trouxeram camas. E você só sente a falta de uma cama quando você perde. Para quem não conhece o valor de uma cama, vai tentar, você que dormiu numa cama a noite inteira, a vida inteira, dormir naquelas redes nordestinas. Eles conseguem, a gente não consegue. Como é importante, não é verdade? Bacias. Aquela é uma sociedade que não tem chuveiro. Não tem chuveiro. As pessoas se lavam dessas maneiras. Vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Imagino que você sabe para que servem essas coisas. Para comer. Não é verdade? Quando se está com fome, é uma coisa terrível, irmãos. O lugar mais perigoso da terra é aquele lugar entre um prato de comida e um homem faminto. Você não fique aí nesse lugar, não. É um lugar perigosíssimo. Então, ele traz alimentos. Ele traz alimentos. E mais, mel. Também não se tinha açúcar, não é? E é bom que a vida às vezes fica um pouco doce. Eu gosto de sobremesa. Mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado. Trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comer. Isso na ida. E na volta, quando o Simei está lá jogando as suas pedras e a sua terra sobre aquele que ele achava ser um criminoso que devia estar morto, o texto vai dizer então que Barzilai resolveu acompanhar o rei de volta até que atravessasse o Jordão para voltar e subir para Jerusalém. Você observou que coisa interessante isso? Como esse homem
se dispõe voluntariamente a começar a envolver-se. Ele examinou a situação e constatou a sua responsabilidade de ajudar Davi e seu conjunto de 600 homens. Ele podia simplesmente não se envolver. Mais ou menos como a gente fala assim. A gente pergunta à pessoa, como você está? A gente pergunta. Nós brasileiros somos um povo de formalidades. Assim. Às vezes formalidades não tão autênticas. A gente pergunta assim, como é que você está? Aí a pessoa começa, você quer mesmo saber? Aí a gente fala, não. Não é? A gente não fala porque nós somos educados. Mas a pessoa, olha, tive uma semana ruim, estou vivendo isso. E aí a gente começa, aí o relógio, e isto. Porque a gente não quer saber dos problemas dos outros. As possíveis desculpas que Barzilai poderia ter dado. Não conheço Davi pessoalmente, ele não me pediu ajuda. Primeira desculpa. Ou então dizer assim, eu sou um homem de 80 anos, já tenho muito torcicolo, já tenho muito, reumatismo, já vivi muito, já ajudei muita gente, sou muito velho. Ou também poderia usar a distância. Manaém estava a mais de 30 quilômetros e através de terreno montanhoso. E ele ainda poderia ter simplesmente raciocinado da seguinte maneira. Não sei se você entende, mas toda vez que uma pessoa está em crise, chega alguém com uma má teologia. Presta atenção. A má teologia só complica ainda mais o negócio. Porque a teologia não é uma coisa só da nossa, como pensam às vezes alguns, muito equivocadamente, que a teologia é só uma questão de lógica. Não, a teologia é uma questão de coração. E aí, o que está acontecendo? Você está mal e vem aqueles maus teólogos, como os amigos de Jó, lembram? Está vivendo aquela aflição, Jó, já o negócio de sofrimento é terrível, e para completar ainda vem aqueles amigos com uma teologia inadequada, deve ter feito alguma coisa. Então, Barzilai poderia ter raciocinado assim, Davi deve ter merecido tal tratamento por causa de alguma desobediência em sua vida. Certamente Deus não permitiria que tal coisa acontecesse com uma pessoa fiel. E assim vamos essas teologias que estão por aí, que a gente compra no botequim da esquina. Não é verdade? Para agravar ainda mais a situação das pessoas. E aí que você que já sabe que teve seus pecados mesmo, você sabe que teve seus erros, mas, puxa vida, realmente agora Deus deve estar me punindo mesmo, porque aí você começa a ficar ainda pior. Mas o fato é que Barzilai rejeitou todas essas desculpas. Ele viu uma oportunidade de demonstrar misericórdia e ele valeu-se dela. E a misericórdia de Barzilai desdobrou-se em generosidade. Esse é o ponto. Porque às vezes é possível ser misericordioso, mas isso não se desdobrar em generosidade. O samaritano, que o irmão Giovanni leu no início aí do culto, ele foi misericordioso, mas a sua misericórdia ganhou braços na generosidade. Ele efetivamente pega, aplica remédio, levanta aquele homem, coloca sobre o animal, leva para uma hospedaria, paga o hospedeiro, cuida dele, assume compromisso. É surpreendente ver esse tamanho do presente de Barzilai. Ele era um homem rico, mas eu digo que ele era um homem rico também de generosidade. Que, aliás, nem sempre as duas coisas andam juntas. Ele não deu a Davi simplesmente um presente comprado na loja de R$1,99.
ele forneceu uma ajuda abundante. Ele presenteou não somente móveis e vasilhas, mas também uma dieta completa. Não sei se tem alguém aqui da área da nutrição, mas observe, todos os 4 grupos básicos de alimento foram fornecidos a Davi e a seus homens: cereal, grão, frutas, vegetais, carnes, peixes, derivados do leite. Barzilai ainda ofereceu-se para cozinhar e trouxe os utensílios para comer, bem como as vasilhas para beber. E é interessante, né? A coisa mais... Esses dias publiquei aí nas nossas redes sociais. A coisa mais importante acerca da generosidade é que Deus a valoriza e que Deus a ama. E Deus se lembra desses atos de benevolência de Barzilai e é mencionado 3 vezes nas Escrituras, muitos anos depois, inclusive, por causa da sua generosidade. E você vai dizer, que às vezes a gente não, deve ter tido algum interesse. Nós brasileiros estamos assim, né? Se alguém faz uma coisa boa para a gente, nós vivemos uma cultura assim meio complicada em relação a essas questões e a gente já fica um pé atrás. Nós temos até um ditado muito famoso assim: se a esmola é demais, o santo desconfia. Não é verdade? E é uma sabedoria nisso mesmo, porque a nossa sociedade é interesseira. Mas eu queria chamar a atenção de você para os motivos puros de Barzilai. Quando muitos se esqueceram de Davi, e ele não deu os presentes na vinda, ele deu os presentes na ida, quando o rei estava indo embora. E Absalão já estava plantando o seu pé em Jerusalém. Muitos buscaram o partido de Absalão. Esse é um momento muito interessante, porque é aquelas pessoas que elas namoram o poder, e muitas pessoas estão agora se associando a Absalão. Barzilai faz-se amigo de Davi, compelido por motivos puros no seu coração. O seu coração de Barzilai foi movido e seu bolso seguiu atrás do seu coração. Quando a popularidade de Davi diminuiu, Barzilai escolheu fazer o que era bom e reto diante dos olhos de Deus. Isso diz a palavra do Senhor. Os motivos eram sinceros. Frequentemente as pessoas são motivadas por razões erradas. Um exemplo disto, preste atenção, não sejamos ingênuos. Esse é um ano de eleição. Em nosso país, os motivos que levam algumas pessoas a se candidatar não são nada puros. Aquele cineasta aí, o Padilha, disse recentemente uma coisa que me fez pensar. Verdadeiras quadrilhas que disputam eleições encasteladas em partidos. Nós precisamos deixar a nossa ingenuidade. Chega de o Brasil viver na era romântica. Isso nos fez muito mal. Fechando esse parênteses, voltando aqui, que eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas o ponto é, motivos. Após receber a misericórdia de Barzilai, observe, capítulo 19, o rei oferece a ele assim: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Você diz assim, mas já era rico. Quando a pessoa é ambiciosa, amigo, não tem limites para a sua ambição. Ele, contudo, recusou. E ele ainda fala algumas coisas que eu acho muito interessante. Ele diz, quantos anos eu vou ter?
Eu vou discernir. Ele está ficando caduco, ele está dizendo. Já estou entrando no meu... Ele não sabe que o nome disso é Alzheimer, não é? Nós hoje sabemos. Eu estou chegando aí à beira do Alzheimer. Eu não vou saber discernir, o Alzheimer senil, não é? Não vou saber discernir entre o bom e o mal. E daqui a pouco eu não tenho nem papila gustativa mais para saber o gosto das coisas. Eu ainda vou lá para morar com o rei, ainda ser pesado ao rei. Ele recusou, porque seus motivos não foram dirigidos por ambição. Ele havia ajudado Davi porque era a coisa certa a se fazer. É isso que a Escritura está querendo dizer para nós. Ele ajudou o rei porque era a coisa certa a ser feita naquela ocasião. Ele era um homem sincero. Ele não estava procurando um pistolão, um reembolso, um favor, um galardão do rei. Era um homem sincero e expressou um amor verdadeiramente sincero para com o rei. Ele é diferente da mulher de Zebedeu, lembram-se? Ela vem pedindo ao rei Jesus Cristo: quando assentares no teu reino, manda que um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Ela não quer pouco para os filhos dela. Bem, Barzilai também pensa no seu filho, porém somente quando a generosidade do rei foi oferecida. Ele também demonstrou coragem e humildade. Coragem por quê? Absalão era cruel, porque existem pessoas cruéis. E se Absalão fosse bem-sucedido em sua rebelião, não há nenhuma dúvida de que ele procuraria vingança e viria ao encontro da casa de Barzilai para vingar-se de suas ações. Ainda assim, isto não deteve Barzilai. Ele decidiu que o seu amor para com o rei era maior do que o seu medo dos homens, e ele ousou fazer o que era correto, bom e leal. Aliás, ele arriscou o seu próprio futuro para se fixar no futuro de Davi. E ele também não somente recusou o reembolso por suas ações, mas revelou sua humildade em não querer viver na nobreza palaciana. Obviamente, Barzilai não era tão incapaz como ele se descreveu, a fim de que não fizesse o que tinha feito. Mas em suas razões nós encontramos honestidade, uma humildade refrescante que não é vista frequentemente no serviço ao Rei dos Reis. Se você ver o verso 39, há uma comunhão que Barzilai passa a ter com Davi, quando diz assim, 19:39. E eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quando desejares de mim, eu te farei. Passa a vir aí uma história de amizade, daquelas que nascem num contexto de fogo. Essas são geralmente as boas amizades, né? Aquelas que nascem no dia escuro. Eu quero finalizar trazendo algumas aplicações. O primeiro delas é a obviedade. Nem todo dia você será tratado com honra, nem todo dia você será reconhecido como um príncipe ou como uma princesa. Às vezes você se sentirá um cão morto. É assim a vida. A vida tem, as estações da vida, tem lua nova cheia, crescente e minguante. E é bom a gente aprender a lidar com esses momentos da vida.
é bom atravessá-los com a postura certa e confiando na providência e sabedoria do Senhor, e que Deus conceda a mim e a você sabedoria, graça para paciência, para atravessarmos esses momentos. Essa foi uma semana que atendi muitas pessoas em crise. Muitas não, algumas. Pessoas em crises graves. E uma delas disse para mim: Pastor Gilson, respeito o senhor é um homem centrado, eu gosto muito do senhor, mas eu vou dizer uma coisa. Eu estou muito desencantado com o cristianismo. Estou muito desanimado, estou muito isto, e foi. Falou. E claro, numa hora dessa a gente precisa ter a misericórdia de ouvir a pessoa, porque a pessoa está mal. E claro, também levantou fatos assim, das igrejas, da realidade, que o fez desencantar-se. Eu disse: estou mal, o senhor sabe, não estou fazendo isso na frente das pessoas conhecidas, filhos, não. Estou vendo uma crise. Eu disse a ele: olha, na crise, precisa ter cuidado. Ela é boa, a gente precisa passar por elas. Primeira coisa, dizia lá na classe: não chute o balde. Cuidado aí. Você pode tomar decisões das quais se arrependa. Então, como no peregrino de Bânia, na hora que ele atravessa o rio, está quase se afogando, vai se atravessando com jeito, e vai ali se colocando na ponta dos pés, e vai se guiando por aqueles nortes. Mas eu não estou sentindo nada, não precisa sentir. Agora é hora de você manter aquele olhar na abertura. Só. Mas cuidado. Porque na hora de crise a pessoa pode se perder e sofrer, e talvez com consequências irreversíveis. Existem algumas delas. Então, irmãos, Deus nos conceda essa graça que Ele concedeu a Davi aqui, de atravessar com essa atitude, com essa postura certa, confiando na providência e sabedoria do Senhor. Deus lhe conceda a graça dessa paciência, porque há momentos que você vai se sentir um cão morto. E ainda vai aparecer alguém para jogar a pedra e colocar um pouquinho de terra por cima. Ainda vai chegar aquele outro que virá de longe com aquela teologia pronta, mal arrumada, que ele comprou em algum botequim, e tentar encaixar na sua experiência. Piorar ainda a sua situação. Mas avançando para o final ainda. Em segundo lugar, é um triste testemunho quando os crentes comprometem suas convicções por causa da pressão dos outros irmãos. Às vezes na pressão, quantas pessoas seguiram Absalão ali, não é? Que sujeito vaidoso. É interessante ele. Ele tem cabelão, sabe? Um cabelão. Ele passa um creme e ainda no cabelo, ele joga pó de ouro no cabelo, assim, sabe? Esse é o jeitão dele. Esse é o jeito dessa pessoa, sabe? E muita gente foi atrás dele, assim. É sempre melhor nós pormos a nossa confiança de que Deus tem o melhor do que pôr a nossa confiança no homem. Que a nossa confiança esteja no Senhor. Porque às vezes os amigos podem dar meia volta, às vezes motivados por orgulho e inveja,
mas nós podemos contar com o nosso Senhor. E a grande informação é que Ele não muda. Tempos atrás aí andou uma teologia dessas aí que surgem, explode, e depois desaparece, essas coisas assim, que é chamado ateísmo aberto, que Deus muda. Eu fiquei pensando, não quero essa teologia não. Porque se Deus muda, amanhã sabe-se lá o que Ele vai fazer, né? Não dá para andar com uma pessoa que muda muito, não. Já bastam os seres humanos que variam demais, as emoções, os humores. E tem algumas pessoas que o humor varia, nem falando das irmãs que têm o humor variado com aquelas ciclos, mas, fecha parênteses. Mas, então, os humores variam muito, as pessoas mudam. Imagina, se amanhã Deus olha para você, mudei. Assim não dá, né? É preciso que esse ser seja afetivamente estável. É claro, um ser rico, um ser afetivamente rico, um ser intensamente relacional, mas um ser que efetivamente não mude as regras do jogo. Não é verdade, irmãos? Como é que você vai confiar num juiz que, de repente, você está jogando e vai, avança e luta, e vai, avança, vai para a linha, vai na intermediária, chutar a sua bola para o gol, e o juiz diz assim, não é para esse lado mais não, é para o outro. Não funciona. Não, Deus ele é estável, Ele é coerente, Ele se mantém em estabilidade. Por isso Ele é confiável. E você pode confiar nele. Hoje e amanhã. E depois de amanhã também. E sempre. Terceiro, é completamente surpreendente como Deus levanta alguém para nos abençoar. Às vezes lá do outro lado do Jordão, lá na terra de Gileade, aquela pessoa aparece. Você, o que essa pessoa está fazendo na minha vida agora? E ela é um instrumento de Deus para nos abençoar, não é verdade? Nunca vi antes. Parece caviar, não é? Como diz a música daquele filósofo. Nunca vi, nunca ouvi, só sei de falar. E aí que aparece aquela pessoa e a gente... O que Deus sustrai com essa pessoa na nossa vida? E Ele está usando essa pessoa como um vaso de misericórdia para nos abençoar, irmãos. Deus faz isto. Às vezes nos lugares em que a gente menos imagina. Jesus Cristo esteve sempre disposto a envolver-se. Jesus é misericordioso. Ele é a raiz de Davi, não é verdade? Ele é a fonte disso tudo. Os motivos de Jesus eram os mais puros. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele pôde oferecê-lo. Ele demonstrou a mais elevada coragem na cruz. Jesus Cristo, sua generosidade, ninguém pode ultrapassar. Seus motivos eram sinceros. Seu coração é manso. Seu caráter humilde. Sua vida na terra foi modesta e humilde. O nosso Senhor amou os outros, a fim de trazer-nos uma comunhão com Deus, o Pai. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós que fomos redimidos por Cristo, nós não deveríamos também refletir esta mesma atitude de nosso Senhor? Que o Senhor nos torne mais misericordiosos.
assistindo pessoas nos seus vales, nos seus dias escuros. E há muita gente assim. Que o Senhor nos ajude a servirmos uns aos outros mais e, refletindo Cristo em nossa misericórdia, nós apontemos para Cristo. Se cumpre em nós a bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, estes alcançarão mais misericórdia. Que o Senhor nos abençoe.